E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de origem. Hoje, a gente vai passar longe daquelas manchetes rasas do dia a dia. A ideia aqui é estruturar como pequenas brigas de bastidores acabam revelando uma dinâmica de poder muito, mas muito mais complexa nas engrenagens internas do movimento conservador no Brasil. É literalmente um olhar direto sobre o capô da política brasileira, dissecando as teorias e os argumentos exatos que o autor nos apresenta. Então, bora começar? Para a gente começar a entender essa confusão toda, dá uma olhada nessa citação aqui, que a fonte traz. Ela praticamente define o tom de tudo que a gente vai ver. A tese central que nós vamos desconstruir hoje afirma com todas as letras que essa divisão clássica entre esquerda e direita é, no fundo, uma grande cortina de fumaça. O material defende que aquele drama político diário esconde um conflito gigantesco. Um conflito estrutural entre uma pequena elite lá no topo e a imensa maioria da população aqui embaixo. É exatamente isso que a gente vai explorar, ligando os pontinhos entre as tretas do Twitter e essa grande teoria sociológica. E o nosso roteiro de hoje é super direto. Ponto 1, uma direita política fraturada. Ponto 2, pragmatismo versus pureza política. Ponto 3, a estratégia do Senado. 4, conflito horizontal versus vertical. E para fechar, ponto 5, um ciclo político repetitivo. Começando então com a parte 1, uma direita política fraturada, onde a gente analisa o conflito interno do conservadorismo. Bom, o material de origem gasta um tempo bem significativo analisando as brigas partidárias mais recentes. E o detalhe é, o foco não está na oposição, mas sim no famoso fogo amigo. O comentarista traça uma linha muito clara entre dois campos conservadores que basicamente entraram em guerra fria sobre qual é a melhor estratégia a seguir. De um lado, você tem o que ele chama de ala pragmática, puxada por figuras como Eduardo Bolsonaro. Do outro, a ala que se diz purista, mas que o autor chama pejorativamente de direita limpinha, representada por nomes como Ricardo Salles. A fonte relata isso de forma nua e crua, mostrando como essas duas visões estão criando um verdadeiro caos interno. E, nossa, na vida real, a coisa desce o nível rapidinho. A fonte lista exemplos práticos que parecem até roteiro de novela. A gente está falando de discussões enormes e públicas nas redes sociais. A galera distribuindo apelidos irônicos como intergalácticos para descrever antigos aliados que supostamente se perderam no próprio ego, e chega até a situações completamente bizarras, tipo a invasão surpresa de um estúdio de gravação de podcast pelo próprio Ricardo Salles. A análise tenta mostrar pra gente que essa fricção diária está literalmente corroendo a união do grupo. Para vocês terem uma ideia de quão exaltados os ânimos estão, olha o nível do vocabulário que o material destaca. O tom da discussão não tem freio. O autor não poupa palavras e expõe uma retórica bem pesada. Ele critica duramente a sala purista, focando no Salles, apontando uma suposta subserviência a figuras como Deltan Dallagnol e questionando por que ele não desmente algumas supostas fake news sobre acordos políticos. O que a gente tira daqui é que a confiança entre eles não está apenas rachada, ela foi pulverizada. E isso nos leva direto para a parte 2. Pragmatismo versus pureza política. Vamos mergulhar na batalha ideológica. Agora, o que é fascinante sobre a análise que a fonte faz é que as brigas de internet são só a ponta do iceberg. O problema real é filosófico. De um lado da balança, o pragmatismo político entende que para governar de verdade, você precisa sentar, negociar e formar alianças dentro do emaranhado que é o sistema legislativo, e sim, isso inclui o famoso centro. Do outro lado, a pureza política bate o pé e rejeita totalmente qualquer tipo de acordo, exigindo que as fronteiras ideológicas sejam absolutamente intocáveis. A fonte apresenta os dois lados da moeda, mas olha, as críticas à viabilidade dessa pureza na prática são bem contundentes. Na verdade, o autor bate muito forte nessa tecla. Ele argumenta sem meias palavras que exigir essa perfeição ideológica acaba apenas enfraquecendo o movimento. Ele literalmente chama essa postura de devaneio, uma ilusão completa. Prometer para a base que você vai governar o Brasil sem fazer acordos legislativos é classificado pelo autor quase como um estelionato eleitoral. Afinal, as regras do jogo real simplesmente não permitem isso. Passando agora para a parte 3, a estratégia do Senado e o que o autor chama de o caso de André do Prado. Para a gente não ficar só na teoria, o texto traz um caso super específico que jogou gasolina nesse fogo todo, a situação do André do Prado. Vamos aos fatos apontados no material. Ele é do PL, preside a Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, e recebeu o apoio escancarado da ala pragmática para projetos de olho lá no Senado. Acontece que a ala purista viu isso como uma traição imperdoável, porque o Prado, no passado, teve acordos com partidos de esquerda. O texto detalha como os puristas viram isso como um abandono de princípios, enquanto para os pragmáticos era pura e simples matemática legislativa.
E qual foi o argumento prático dessa aliança? O analista traz um dado cravado para ilustrar o lado pragmático: 72 milhões. Esse foi o valor exato, em reais, de multas da época da pandemia que acabaram sendo perdoadas e anistiadas graças à liderança legislativa do André do Prado. Para a fonte, a mensagem dessa manobra é cristalina. Pouco importa o passado político do cara, a aliança garantiu uma vitória gigantesca e um alívio de caixa palpável para a população. A prática entregando resultados onde a retórica pura não chegaria. Muito bem. Entrando na parte 4. Conflito horizontal versus vertical. É aqui que a gente vai desmascarar o que o autor chama de o sistema. Então, vamos dar aquele famoso zoom out e olhar o cenário maior que o autor desenha. Ele introduz o conceito de o sistema, mas presta atenção, não é como uma teoria da conspiração obscura. O material define isso de forma bem concreta. Trata-se de uma coalizão muito bem coordenada entre as elites econômicas, os altos poderes jurídicos e os grandes veículos de mídia. Essa máquina gigante opera em harmonia com um único objetivo: impedir que forças realmente populares ganhem terreno e ameacem o controle quase absoluto que essa elite mantém. E aqui está o pulo do gato na tese da fonte. Vocês sabem todo aquele ruído de esquerda contra a direita, o embate infinito de petismo e antipetismo? Pois é, o autor chama isso de conflito horizontal e argumenta que isso é basicamente uma distração. É um show de fumaça fabricado para a gente não olhar para cima, porque o verdadeiro eixo de poder está no conflito vertical. A elite do establishment, encastelada nos seus privilégios, lutando para manter as rédeas sobre a imensa maioria da população que sofre na base. Para colocar a realidade nua e crua na mesa, a fonte levanta um dado estatístico que é de cair o queixo: 41%. 41% dos brasileiros vivem em áreas próximas à influência direta do crime organizado, enquanto a elite lá do sistema está blindada nos seus condomínios, focada em jogadas de poder e disputas ideológicas que não enchem a barriga de ninguém. Essa é a realidade assustadora da população. É essa desconexão absurda que fundamenta o apelo do autor para a gente começar a enxergar a política de forma vertical. Chegamos então ao nosso último tópico, a parte 5, um ciclo político repetitivo. E como dizem por aí, a história rima. O autor deixa um alerta fortíssimo aqui sobre como a gente continua cometendo os mesmos erros. É incrível como isso ilustra a forma como o tal do sistema devora qualquer movimento popular. A fonte descreve um ciclo estrutural de 4 passos cravados. Passo 1. Nasce uma liderança popular forte na direita. Passo 2. Quase imediatamente, os próprios aliados começam a impor testes de pureza absurdos, o que fratura tudo por dentro. Passo 3. O establishment senta de camarote e usa essa divisão contra eles. E o passo 4. Sem uma oposição unida, a elite apenas retoma o controle total. E o ciclo recomeça. Se vocês estão achando isso abstrato, o comentarista vai lá nos registros dele, que ele batiza de Atlas brasileiro, e faz uma comparação bem imparcial. Ele pega o clima de disputa interna de novembro de 2024 e projeta comparando com registros que vão até maio de 2026, e o resultado é meio perturbador. Em menos de 2 anos, as exatas mesmas brigas, os mesmos atores e aqueles mesmos ataques de quem é mais puro voltam à tona, os mesmos padrões se repetindo como um disco arranhado. Para fechar nossa análise de hoje, a gente precisa encarar essa provocação final extraída do texto. Se ficar batendo boca horizontalmente é só uma distração, e se essa obsessão com pureza política só serve para fragmentar a base e devolver o controle para o establishment, fica a grande pergunta. Será que esse ciclo de divisão vai continuar entregando o poder de bandeja para a elite? A fonte deixa super claro. Até que a gente consiga ler a política por essa lente vertical e estrutural, as forças populares vão continuar sendo apenas peões nesse tabuleiro. Fica a reflexão para a gente digerir. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.